No livro de João, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ainda no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E no livro ainda de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ainda Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Mas o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, é o Verbo que estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo foi encarnado, se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus Cristo veio para nos representar diante de Deus Pai. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então vamos lá, vamos voltar. Romanos 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. E se todos pecaram, estamos debaixo da morte, condenação eterna. Mas o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo como Filho do Homem, é um Deus encarnado. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido? Nós. Uma pessoa sem um conhecimento, e esta palavra conhecimento trata-se de não apenas um conhecimento intelectual, e sim um conhecimento relacional. O Senhor Jesus Cristo nasce em uma família pobre, em um povozinho, numa pequenina cidade de Belém, e nasce numa manjedoura. Ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que coloca todas as coisas na palma da sua mão. Mas se ele entra nesse funil e nasce no ventre de uma mulher pecadora, santa sim, escolhida sim, maravilhosa sim, mas raça humana. Para quê? Para salvar todos os que estavam perdidos. Como ele fez isso? Ele diz em João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor Jesus Cristo atraiu todos os pecadores. E ele sofreu a pena da culpa, do pecado de todos nós. Ele que nunca cometeu pecado. É um Deus justo, justificando os injustos pecadores no seu corpo na cruz. Fomos atraídos.
E ali, no corpo de Cristo na cruz, eu e você, se crermos que fomos incluídos em Cristo, fomos batizados, tem outra colocação que é palavra sinônima, batizado, incluído, misturado, tornamos um só no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Todos nós. Se eu e você não crermos que nós fomos incluídos em Cristo, nós não podemos ser justificados. Em Romanos 6,7 ele diz: quem morreu, justificado está do pecado. Quem morreu é o pecador, que morreu para o pecado, para a vida condenada, no corpo do justo Jesus Cristo na cruz. É a nossa morte na morte do Senhor Jesus Cristo. De graça. Amados, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, em Atos 4, versículo 12. Mas não há salvação em nenhum outro, e esse outro só pôde nos salvar pela cruz, pela nossa morte. Porque a justa justiça de Deus exigia a morte do pecador. O salário do pecado é a morte. Se eu criei que eu morri com Cristo para a minha vida condenada, com a natureza de Adão, eu fui justificado, porque o justo Jesus, nossa justiça, nos justificou diante do Pai, conduzindo-nos à morte para aquilo que nos condenava. Mas também ele nos ressuscitou. Deus, o Pai, nos ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus Cristo, nos dando na ressurreição uma nova vida. E esta vida, quem tem o Filho, tem a vida. Vamos lá, 1 João 5,11, testemunha este, que Deus nos deu a vida eterna. Nós ganhamos a vida eterna na ressurreição, quando fomos ressuscitados juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Nós perdemos a vida condenada e caminhando eternamente para o inferno, quando Cristo nos atraiu, ele nos atraiu quando nós estávamos condenados, perdidos, sem rumo, sem direção, sem esperança, sem vida eterna, sem Deus neste mundo. Mas ele nos atraiu, ele tornou quem éramos. E destruiu aquilo que éramos na sua morte na cruz, nos incluindo nele. Mas quando nós fomos ressuscitados, ele nos deu, o Pai nos deu vida juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E a vida que nós ganhamos juntamente com o Senhor Jesus Cristo na ressurreição é a vida eterna. Quem tem a vida? Quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus. Por isto que é necessário que nós conheçamos de fato e de verdade. Não é uma religião ABCD, não é os rituais ABCD. Não se fala de frequência em reuniões, nesta, naquela, que pode levar uma pessoa a ser salva, mas numa união, amado e amada, união com Cristo, em Cristo, pela cruz, e ali fomos ressuscitados em união.
com Cristo ganhando a vida do Senhor Jesus no nosso interior. O que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20? Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora Cristo é nossa vida, nós fomos unidos com Ele quando nós não éramos. Estávamos perdidos, imundos, sujos, lambuzados os nossos pecados. Fomos incluídos em Cristo, Ele tornou quem éramos. Que maravilha, que maravilha! Ele é santo, Ele é Deus, mas tornou homem para misturar com os homens, para identificar com os homens. Aí Ele faz nós identificarmos com Ele na sua morte e na sua ressurreição, nos ressuscitando, dando-nos uma nova vida. Aí nós fomos identificados com Ele também na ressurreição, e agora nós vivemos identificados com Ele, segundo o projeto dEle, a obra dEle, o plano dEle, para que Ele, Jesus Cristo, torne no nosso viver diário, cada dia mais, Ele, e menos eu e você. Mais Cristo, menos eu. Assim, Deus, o Deus eterno, terá filhos maduros. A Bíblia diz perfeitos. Mas filhos santos, separado do mundo, separado daquilo que entristece a Deus, que fere a santidade desse Deus, pelo agir do Senhor Jesus Cristo no interior de cada um de nós. Ele é santo, eu não, mas pela santidade dele haverá manifestação de santidade em meus relacionamentos, e Deus o Pai será glorificado, exaltado. Louvado seja o Senhor. Nós não conseguimos exaltá-lo e nem glorificá-lo, mas o Filho que habita em mim, habita em você. Se você ganhou fé de verdade, não fé em uma denominação, mas fé em um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que habita em mim e em você. Se você creu, se você é salvo, porque foi salvo pela graça, somos salvos, não por obras, não por méritos, mas segundo o presente dom de Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Faça seu comentário, querido. Não esqueça, isso é possível. Diga de onde você é. Não importa se você já repetiu várias vezes, né? Eu também repito tantas vezes, mas vamos continuar com esta mensagem da cruz, porque ela é poderosa. A mensagem da cruz, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder transformador, salvador, poder de Deus. Aleluias! Eu disse 1 Coríntios 1, 18. Abraço amoroso.